irmão, minha irmã, estamos no 30º domingo do tempo comum. Hoje, neste domingo, o tema central para a nossa reflexão é algo que nós aprendemos nas aulas de catequese, mandamentos da lei de Deus. Pelo menos nós aprendemos ou deveríamos aprender nas aulas de catequese. Não decorar, mas vivê-los, que é o mais importante. Se hoje já é desafiante viver os 10 mandamentos, como nos pede o Senhor, imagine no tempo do Antigo Testamento. Havia 613 mandamentos, sendo 365 deles proibições e o restante recomendações. Imagine que hoje temos dificuldade de guardar os 10 mandamentos, como era naquele tempo guardar tantos mandamentos. Poucos conseguiam, e a maioria deles não conseguia vivê-los. E outros não tinham acesso a esses mandamentos. A grande maioria, o povo, os iletrados, não sabia e, por não saber, ficavam à margem da sociedade. Eram eles os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Categorias estas que estão citadas hoje nos versículos escolhidos para a primeira leitura do domingo de hoje. Vemos deste modo quanto à lei, os mandamentos da lei de Deus era excludente, pois dos 10 mandamentos da lei mosaica desdobrou-se numa infinidade de preceitos e outros mandamentos criados pelas autoridades daquele tempo, que em vez de facilitar a vida do povo, tornava impossível de viver. Jesus resume os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é o cerne de toda a lei e do Evangelho e da liturgia de hoje, esse 30º domingo. Durante os últimos domingos, nós vimos que Jesus, o Mestre, foi vítima de diversos tipos de armadilha. Hoje não é diferente. Um grupo de fariseus procura Jesus para experimentá-lo ou testá-lo na sua coerência com os ensinamentos de Deus. Esse grupo lhe propôs uma pergunta capciosa: qual é o maior mandamento da lei de Deus? Naquele tempo havia uma acirrada discussão sobre qual era o maior mandamento da lei de Deus. Eram tantos e por isso havia tantas divergências quanto dificuldade de cumpri-los. Boa parte achava que a lei do sábado era o maior mandamento. Diante da pergunta dos fariseus, Jesus não titubeou em elucidar essa questão. Ele havia dito em outro momento que o sábado tinha sido feito para o homem e não o homem para o sábado. Era uma questão já resolvida nas suas pregações. Em vista disso, o mandamento de guardar o sábado não era o mais importante da lei, como os fariseus achavam. Uma boa parte deles concordavam com esta afirmação. Com clareza didática de mostrar o maior mandamento, Jesus questiona o tipo de vivência que esse mandamento está tendo por parte daqueles que dizem entendê-lo. Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Isto é, amá-lo com todo o nosso ser, de corpo e alma. Um amor que vem das entranhas e não apenas um amor verbal, da boca para fora. Em outras palavras, Deus deve ser em primeiro lugar nas nossas vidas. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Quando colocamos alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus, não estamos amando nessa magnitude que diz
o Evangelho de hoje e os ensinamentos de Jesus. Além disso, para esse amor a Deus ser completo, há uma segunda parte: amar o teu próximo como a ti mesmo. É preciso amar os irmãos como a nós mesmos. Somente quem ama o irmão demonstra que ama a Deus. Dizer que amamos a Deus é fácil, muito fácil, mas o desafio está em viver este amor, o amor aos irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas vive em contendas, arranjando confusão com os irmãos por aí. Tem outros que diz que ama a Deus, mas não consegue perdoar pessoas, guardam mágoas, rancores e ódio no coração. Tem gente, por exemplo, que diz que ama a Deus, frequenta as missas, comunga e cumpre com as obrigações religiosas, mas é incapaz de um gesto de solidariedade, como, por exemplo, o amor ao próximo, socorrer, visitar um doente, ajudar quem passa fome, não se compromete com sua paróquia, com os trabalhos pastorais da igreja e ainda fala da vida alheia. Diante de tudo isso que foi dito, podemos nos perguntar: isso é amar a Deus sobre todas as coisas? Quem assim procede, vive os mandamentos de Deus? É óbvio que não. Jesus diz claramente que não é possível amar a Deus se não amamos os nossos irmãos. Assim, os mandamentos da lei de Deus estão concentrados nessas duas máximas: amar a Deus e amar ao próximo. Quem cumpre esses dois mandamentos estará cumprindo os demais. Podem ser eles 10, 613 mandamentos, não importa. Se cumpriu os dois, cumpriu todos eles. Deste modo, entendemos o que o livro do Êxodo nos diz na primeira leitura de hoje. Recomenda não oprimir nem maltratar o estrangeiro, não fazer mal algum à viúva nem ao órfão e nem explorar os pobres. No conceito teológico de próximos, eles são os mais próximos, ou seja, os que mais necessitam ser amados por estar à margem. Quando aprendermos a amar como a nós mesmos, os nossos irmãos, os mais vulneráveis da sociedade, os que mais sofrem, os excluídos, os marginalizados, estaremos dando uma grande demonstração de amor a Deus. Isso não é fácil, mas é o caminho proposto para Jesus para que os mandamentos de Deus sejam colocados em prática. A vivência da palavra de Deus não é fácil. É preciso esforço para vivê-la, dedicação, é preciso a cada dia crescer. É o que nós vemos na carta aos Tessalonicenses, segunda leitura de hoje. Paulo elogia que, apesar das dificuldades e desafios daquela comunidade, o povo se esforçou e deu demonstrações concretas deste amor a Deus e ao próximo, tornando assim um exemplo para as outras comunidades e para todos nós. Que a nossa comunidade e também nós se esforce para dar exemplo e testemunho para as outras comunidades. O mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas é resultado do amor que temos entre nós, na nossa comunidade, uns para com os outros. Com este procedimento, nossa comunidade será um espaço de encontro com Cristo, vivo, ressuscitado, pois ele se revela a nós no rosto de cada irmão e de cada irmã. Que Deus te abençoe. Abençoado domingo para você e sua família. Fica com Deus.